Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um enorme prazer ter a sua audiência nesse sabadão, dia 2 de novembro. 2 de novembro, comecinho de mês. Como é que começou o novembro de vocês? Começou bem? Começou legal? Começou bacana? Né, tá animado pra esse mês? Já pagou as contas? Você já pagou suas contas? Eu paguei minhas contas, hein? Eu que costumo ter muita dificuldade pra lembrar de pagar minhas contas, ontem paguei todas as minhas contas que estavam pendentes. Paguei luz, paguei internet, paguei o meu MEI, inclusive galera que tem MEI, não se esqueçam de pagar o MEI, viu? Porque a multa vem forte. Vem ferrada a multinha do MEI. Ontem paguei as mensalidades do MEI que estavam atrasadas. Então, ontem, agora eu não devo nada pra ninguém, hein? Não devo nada pra ninguém. Devo nem bom dia. Não devo nem bom dia. Tô limpo. Paguei minhas dívidas. Mas e você, pagou suas dívidas também? Comenta aí que eu quero saber. Mas enfim, estamos aí para mais uma edição do Switch TV Show. Na edição de hoje, nós iremos repercutir a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada de 9 jogos, né? Foram 9 jogos ontem. Vou falar sobre cada um deles. Vamos também dar uma geral nas notícias que saíram. Tivemos, né, um certo pivô dando uma declaração forte ontem, hein? Ontem um tal de Joel Embiid resolveu desabafar. Rapaz, resolveu desabafar legal, né? Eu vou comentar sobre esse desabafo do Embiid no bloco de notícias. E é isso, né? Vamos aqui pra resenha. Antes só peço para que você deixe seu like aí no episódio, que é muito importante, ajuda muito no crescimento do programa, no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. E se puder compartilhar o episódio com seus amigos, pegar o linkzinho aí, mandar nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, Marketplace. Manda no Marketplace também, foda-se, manda para todo mundo. Porque ajuda muito na divulgação, ajuda muito no crescimento do projeto. Então, se puder dar aquela compartilhada também e deixar o seu comentário, eu agradeço muito. Seu comentário é importante também, viu? Seu comentário é muito importante. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para o resumo da rodada de ontem. Muito bem, então, pessoal. Como eu disse, tivemos ontem 9 jogos sendo disputados na NBA, tivemos alguns jogos bem interessantes, tivemos muitos jogos sendo bem mais disputados do que deveriam, né? Ontem tivemos alguns favoritos jogando de forma meio displicente e quase que deu merda, hein? Quase que deu merda. Eu já vou começar com um deles, que foi o Celtics. O Celtics entrou ontem no jogo contra o Hornets sendo absolutamente favorito. Absolutamente favorito, apesar do Hornets estar jogando bem. Cara, assim, a diferença entre Hornets e Celtics é brutal, assim, é um latifúndio de diferença entre os dois times. Só que pela postura um tanto quanto preguiçosa do Celtics, o jogo acabou sendo bem mais difícil do que deveria, cara. O Hornets conseguiu se manter vivo até o final do jogo, sim. E quase que deu zebra, mano. Quase que deu zebra. Que no fim ali o Celtics conseguiu se segurar e garantiu a vitória por 124-109. Mas não foi uma baba não, cara. Não foi uma baba não. E era pra ter sido uma baba. A expectativa era que fosse um jogo tranquilinho pro Celtics. Só que não foi. E o Celtics permanece com essa mania de entrar com salto alto contra adversários mais fracos, né? O Celtics entrou de salto alto contra Indiana, rolou o que rolou, perdeu o jogo, beleza que se recuperou ali no final, mas perdeu o jogo. E ontem de novo entrou com salto alto, mano. O Celtics tem que parar com essa mania. Eu sei que a temporada regular, a temporada é muito longa, não dá pra jogar no talo todos os jogos, mas tem que entrar com pelo menos mais atenção.
Ontem a gente viu um Celtics de novo displicente, principalmente na parte defensiva. E assim, correu risco. Correu risco. Então, fica aí o puxãozinho de orelha, mas fica também o elogio ao Jason Tatum, que jogou muito, 34 pontos, 11 rebotes pro Jason Tatum. Tatum que, pô, sofreu um tackle ali do Grant Williams no final do jogo, né, cara? O Grant Williams que, pelo que a gente sabia, era amigo do Jason Tatum, mas quase cometeu um assassinato ali. Nossa, o cara deu uma trombada no Tatum que, pelo amor de Deus. E assim, vale aí o elogio à postura do Tatum. Tomou o tackle, não foi caçar briga, levantou, foi pro lance livre, cobrou lance livre e vida que segue. Eu gosto disso no Tatum. Ele não é um cara que fica caçando confusão, fica caçando treta. De vez em quando ele dá uma discutidinha com a arbitragem, mas nada, né, sempre ali, né, na linha. Alguns árbitros às vezes dão uma técnica nele, né? Mas, enfim, a postura do Tatum me agrada muito, cara. Eu sei que muita gente olha essa postura do Tatum como algo do tipo, tá vendo? O cara nem sente o jogo, o cara não é enérgico, falta energia pro Tatum. De vez em quando eu acho que falta. De vez em quando eu acho que o Tatum deveria ser um pouquinho mais agressivo e tal. Mas nesse ponto dele não ficar entrando na pilha né, do adversário, o adversário fazer falta nele, ele caçar briga, eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu acho que até pro time é interessante, né? Porque não corre risco do seu franchise player ser ejetado, né? Por exemplo, ontem o LaMelo foi ejetado do jogo, né? Cometeu 6 faltas, né? Tomou ali uma flagrante, né? Fez falta pro time. Então, essa conduta do Tatum, né? Como ele lida com as faltas que ele recebe, eu gosto, cara. Eu gosto dessa conduta, né? Mas, sim. Se ele também tivesse ido pra cima do Grant Williams, errado ele não ia estar. Porque o que o Grant Williams fez foi totalmente desnecessário. Quer fazer uma falta intencional pra parar o jogo? Pô, mano, agarra o braço do cara. Não precisava dar o tackle que ele deu, né? E aí gerou confusão, porque ele, obviamente, foi expulso, né? Aí o Jaylen Brown foi lá, comprou as dores do Tatum. Se o Tatum não foi pra cima do Grant Williams, o Jaylen Brown foi pra cima do Grant Williams pelo Tatum. Então, assim, foi totalmente desnecessário. E se o Tatum fosse pra cima ali, ele ia estar na razão, cara. Porque o Grant Williams foi totalmente desleal naquela jogada. Inclusive, não foi o único lance quente do jogo, né? Tivemos o Mazzulla tomando técnica, né? Por discutir com a arbitragem. Foi um jogo quente, mano. Foi um jogo quente. E terminou com a vitória do Celtics, 5ª vitória do time, campanha 5-1. Charlotte, campanha 2-3. O Jason Tatum, como eu disse, foi o destaque do jogo. O Jaylen Brown também colocou bons números, 25 pontos para ele. E boa vitória, mas que deveria ter sido um pouco mais tranquila para o Celtics. Dava para o Celtics ter vencido de forma mais fácil se tivesse entrado, né, ligadão desde o início, né? Enfim. Seguindo, tivemos aí sim, né? Tivemos aí o time confirmando o seu favoritismo e vencendo de forma tranquila, né? O Cavaliers venceu e venceu fácil o desfalcado Orlando Magic, o Magic que tá sem o banqueiro, né? Vai ficar sem o banqueiro de entre 4 a 6 semanas. Né? O Cleveland foi pra cima do Magic, ganhou fácil, 120 a 109, não deu sopa pro azar. Um jogo muito sólido do Cavs. Darius Garland entregando mais um ótimo jogo de 25 pontos, 4 assistências. Donovan Mitchell com 22 pontos, jogando muito bem. É isso, cara. É isso. Você vai enfrentar um adversário mais fraco, você vai enfrentar um adversário que tá com dificuldades de lesões e tudo, você tem que amassar. Resolve a parada rápido. Foi o que o Cleveland fez, venceu bem, 6ª vitória seguida do Cavs na temporada, campanha 6-0. Esse que é o melhor início de temporada do Cleveland desde 2017, desde a era LeBron James. Então, é um marco importante que chancela, né, esse início de trabalho do Kenny Atkinson, que está sendo excelente. Então, baita início do Cavs, bela vitória. E é isso.
Tinha que vencer fácil, venceu fácil, sem sustos, coisa linda. Pelo lado do Magic, vale o destaque pro Tristan da Silva. Tristan da Silva teve uma minutagem boa ontem e aproveitou os minutos que teve. Foram 17 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, 6 de 8 no field goal, 2 de 2 para 3. Bom jogo do Tristan. Bom jogo do Tristan. Tomara que ele engrene e tenha agora minutos consistentes aí na rotação do Jamal Mosley. Outro time que também venceu fácil, um jogo que deveria ter sido fácil, foi o Knicks. O Knicks passou a régua tranquilo assim no Pistons, com todo respeito. Eu falo passou a régua com todo respeito. Passou a régua tipo, encerrou, acabou com o negócio rápido, 128-98. Que eu não sei se nos outros lugares do Brasil se usa a expressão passou a régua. Aqui em Minas a gente usa muito. Pô, passou a régua aí, né? Terminou, né? Finalizou o trabalho. Não sei se nos outros lugares se usa. Porque se não usar, aí sou estranho, né? Eu falar que o Knicks passou a régua no Pistons parece algo meio... parece uma parada um pouquinho obscena. Mas não é a intenção, né? A expressão passou a régua é pra dizer que o time fez o seu trabalho, encerrou a parada rápido. E realmente foi. O Knicks venceu tranquilo, não teve dificuldade, um jogo coletivo muito forte por parte do Knicks, com todos os titulares passando dos 10 pontos. Teve ali Jalen Brunson entregando 36 pontos, o Karl Anthony Towns entregando mais um ótimo jogo de 21 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, 3 bolas de 3 convertidas pelo Towns. O Towns que... até peguei aqui uns dados. Cara, o Towns tá tendo um início de temporada pelo Knicks impressionante. O Towns ele é o primeiro jogador a conseguir 100 pontos e 50 rebotes nos primeiros jogos da temporada com a camisa do Knicks desde o Patrick Ewing. E ele é o segundo reforço do Knicks que mais marcou pontos nos seus 5 primeiros jogos. O primeiro foi o Carmelo Anthony. Então, o Towns está tendo aí um início muito forte. Os últimos 2 jogos dele foram absurdos. Esse jogo contra o Pistons e o jogo contra o Cavaliers foram muito fortes. Muito fortes. Jogou muito. OG Anunoby entregando 21 pontos. Bom jogo do OG. Mikal Bridges entregando 15 pontos. Josh Hart entregando 13 pontos com 9 rebotes, 4 assistências. Mano, excelente jogo do Knicks. E essa é a primeira vez que o Knicks termina um jogo com todos os titulares passando dos 10 pontos desde 1989. Desde 1989. E isso é um indicativo do quão bom realmente é esse elenco que o Knicks montou. O Knicks está aí aos poucos se encaixando, engrenando, as coisas estão funcionando. As coisas estão funcionando lá em Nova York. Terceira vitória do time na temporada, campanha 3-2, e o Pistons sofreu sua 5ª derrota, campanha 1-5. Régua passada com êxito pelo Knicks. A expressão passou a régua, ela realmente pode ser muito mal interpretada. Parando para pensar, ela pode ser muito mal interpretada. Tem que usar com mais cautela a expressão passou a régua. Igual a expressão match ficha. Vocês usam também a expressão match ficha? Aqui em Minas a gente usa muito. Pô, match ficha. É tipo, faz isso aí, vai pra cima. O match ficha também pode parecer obscena, dependendo do contexto. Então, vou tomar cuidado com essas expressões não tão comuns, digamos assim. Ou pode ser comum também, eu não sei. Enfim, comenta aí se você usa essas expressões. Seguindo, Sacramento Kings e Atlanta Hawks. Boa vitória do Kings, tá? Kings conseguiu sua 3ª vitória seguida na temporada. 123-115 foi o placar. Jogo bom do Kings. Não foi um jogo espetacular, não foi uma masterclass do Sacramento Kings, mas foi um bom jogo. O Big Three jogou bem. De'Aaron Fox meteu 31 pontos. Você teve o DeRozan com 27. O Sabonis com duplo-duplo de 15 pontos, 14 rebotes. Bom jogo do trio.
Coletivamente as coisas funcionaram bem, a defesa, de novo, não foi bem, mas já é normal pro Kings. E a vitória veio, vitória boa, terceira vitória seguida, campanha 3-2, o Kings vai aí aos poucos subindo ali na Conferência Oeste. E o Hawks vai acumulando derrotas. O Hawks que perdeu 2 do Wizards, que não era pra perder, perde mais uma. Os desfalques estão fazendo muita diferença, principalmente o Dyson Daniels. A ausência do Dyson Daniels está sendo muito sentida, porque a defesa do Hawks sem ele é uma peneira. Com ele já é uma defesa que não é lá essas coisas, mas sem ele fica ainda pior. Então, Hawks sentindo muitos desfalques. O Trae Young até tentou ali, mas é foda, cara. Não deu. Quarta derrota do Hawks, campanha 2-4. Seguindo, tivemos o... Pô, esse aqui foi jogão, hein? Brooklyn Nets e Chicago Bulls, cara. Jogo muito bom. Eu até falei na minha prévia que esse ia ser um jogo legal pra caramba. E de fato foi, cara. Puta jogo que terminou com o Brooklyn Nets vencendo por 120-112 em mais uma apresentação fantástica do Cam Thomas. Cam Thomas, em termos individuais, cara, ele tem sido um dos grandes destaques desse início de temporada. O começo de temporada do Cam Thomas é uma coisa realmente impressionante. O moleque tá jogando fino do fino. E em todas essas vitórias que o Nets teve, as 3 vitórias que o Nets teve, ele foi importantíssimo. Teve algumas onde o Dennis Schroeder foi mais importante do que ele, mas ele foi importante, ele teve uma participação relevante ontem. Ele foi o cara do jogo. 32 pontos, sendo 10 no último quarto. Extremamente decisivo. Ele matou 2 bolas de 3 ali no final, que acabaram com o jogo, foram as bolas do jogo. Cara, tá jogando muito o Cam Thomas. Tá jogando muito, o Jordi tá conseguindo tirar o máximo dele. Baita temporada do Cam Thomas até aqui. Baita temporada, sendo eficiente. De vez em quando ele tem alguns surtos de peladeiro, força umas bolas que não era pra forçar. Mas comparado ao ano passado, por exemplo, cara, ele tá bem menos peladeiro. Bem menos peladeiro. E aí não tem como. Muito mérito do Jordi, que realmente tá fazendo esse Brooklyn jogar uma bolinha redondinha. Tá jogando um basquetebol de qualidade o Brooklyn Nets, viu? Jogando bem, vitória importante. O Nets deixa de ter campanha negativa. Bom jogo, mano. Bom jogo. O Bulls também fez um bom jogo, mas o fator Cam Thomas ontem foi determinante. Foi realmente determinante o nosso querido Cam Thomas, que eu já defendi muito aqui no canal, hein? O que eu já defendi o Cam Thomas não tá escrito, velho. Não tá escrito, então fico muito feliz de ver ele jogando bem. Seguindo, vamos para Los Angeles Lakers e Toronto Raptors. Aqui mais um jogo que não era para ter sido tão equilibrado como foi. Um jogo onde o Raptors não teve Scottie Barnes e não teve alguns outros jogadores. Era um jogo onde o Lakers tinha que ter ganho de forma muito tranquila e acabou não sendo tão tranquilo assim. O Lakers conseguiu abrir uma ótima vantagem no começo do jogo, deu ali uma boa pisada no acelerador ali no primeiro tempo. Só que na volta do intervalo, o Lakers deu uma desacelerada e o Toronto foi gostando do jogo. Toronto foi gostando do jogo, foi encostando. E no fim ali o jogo teve uma emoção que não precisava, né? Mas no fim terminou com a vitória do Lakers, né? Sendo mais difícil do que deveria ou não. A vitória veio, 131-125 foi o placar. Anthony Davis e LeBron James, o LeBronto, né? Foram bem pra caramba. O AD, mais um jogo de 30 pontos aí nesse começo de temporada. Ontem foram 38, com 12 rebotes, 3 roubos de bola e 2 tocos. Mais um jogaço do AD. O AD que tá jogando demais. E o LeBron, como sempre,
né, destruiu jogando em Toronto. É impressionante como o LeBron ama jogar no Canadá. Ele mesmo fez uma brincadeirinha ontem lá no Instagram. Ele postou uma fotinha dele fantasiado pro Halloween falando diretamente de LeBron, porque realmente o LeBron é dono de Toronto. Ele é dono de Toronto. E ontem mais um jogo espetacular de 27 pontos e 10 assistências. O LeBron ontem, ele se tornou o jogador mais velho da história a fazer um jogo de 25 pontos e 10 assistências, cara. 39 anos e 307 dias. O velho é bizarro. E o interessante é que ele também é o jogador mais jovem a ter um jogo desse. Ele teve, né, um jogo de 25 pontos e 10 assistências com 18 anos e 355 dias. Então o LeBron, ao mesmo tempo que ele é o mais jovem a ter um jogo desse, ele também é o mais velho. O velho é surreal as marcas que o velho alcança. É impressionante. Boa vitória do Lakers. Lakers volta a vencer, 4-2 de campanha. E o Toronto sofre mais uma derrota, mas fica o elogio aí ao Toronto pela luta, pela recuperação no segundo tempo. Claro que eu acho que foi uma recuperação muito mais pela falta de atenção do Lakers do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, o Toronto chegou a flertar com a virada. E assim, pelo contexto, com os desfalques, cara, Toronto foi guerreiro. Toronto brigou, mas no fim deu o esperado, né? Lakers venceu. Próximo jogo, New Orleans Pelicans e Indiana Pacers. Esse aqui foi um jogo que me surpreendeu, viu? Esse jogo me surpreendeu porque, mesmo jogando fora de casa, eu esperava uma boa vitória do Pacers. Primeiro, porque o Pacers vinha de vitória contra o Celtics. Uma vitória meio aos trancos e barrancos, mas venceu. E principalmente porque o Pacers enfrentou um Pelicans sem 3 titulares. Sem 3 titulares. DeJounte Murray não jogou. Herb Jones não jogou. CJ McCollum não jogou. E mesmo tendo todos esses prós, né, tendo todos esses fatores favoráveis, o Pacers perdeu. O Pacers perdeu por 125-118. Né, o Pelicans conseguiu entregar um jogo muito bom. Né, o Zion, atuação quase perfeita do Zion ontem, 34 pontos, 10 assistências, 14 de 20 nos arremessos de quadra, baita jogo do Zion. Brandon Ingram sendo agressivo, chamando o jogo, 26 pontos e 7 assistências para ele. O menino que eu gostei muito ontem foi o Jordan Hawkins. Jordan Hawkins que tem ganhado mais espaço, né? Tem ganhado mais minutos em meio a todas essas lesões. Ele tá aproveitando esse espaço, velho. Ontem foram 23 pontos pro moleque. Eu gosto muito de Jordan Hawkins. Eu falei muito temporada passada sobre como eu achei que o Willie Green meio que subutilizou ele. E nessa temporada ele tá sendo melhor utilizado. E ontem foi importante para essa grande vitória do Pelicans, mano. Terceira vitória do time, campanha 3-3. E o Indiana simplesmente não consegue engrenar, velho. 2-4 de campanha, mais um jogo abaixo. E mais um jogo abaixo do Haliburton. Ontem, de novo, o Haliburton deixando muito a desejar. Só 11 pontos. 1 de 6 para 3. Cara, preocupante esse começo de temporada do Haliburton, viu? Já falei aqui no canal algumas vezes sobre como que tá me chamando a atenção essa falta de produção do Haliburton para além das assistências. Tá feio, cara. Tá bem feio. Tá bem feio. 2 de 8 ontem nos arremessos. Foi bem. Realmente não foi bem. De positivo, assim, pro Indiana, fica o ótimo jogo do Ben Sheppard. Vindo do banco, o moleque meteu 6 bolas de 3. Foi bem, mas de resto, uma noite não muito boa do Pacers. Era jogo pra ganhar, mano. Esse era jogo pra ganhar. E pra encerrar não, tem mais 2 jogos, ó, já ia me adiantando aqui. Penúltimo jogo, gente, esse aqui foi o melhor jogo da rodada. Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. Puta jogo bom demais. Reedição da última semifinal do Oeste.
Foi jogaço e Minnesota, que jogou em casa, conseguiu uma grande vitória nesse jogaço, 119-116 foi o placar, terceira vitória do Minnesota na temporada, campanha 3-2, Minnesota volta a ter campanha positiva, e o Denver volta a ter campanha negativa, 2-3, mesmo entregando talvez o seu melhor jogo na temporada. Eu acho que em termos de basquete jogado, foi a melhor apresentação do Denver Nuggets nessa temporada. A melhor, mano. O ataque conseguiu fluir, o Jokic conseguiu ali ter a ajuda do Aaron Gordon, do Michael Porter Jr., do Christian Brown. Os caras jogaram bem. O Aaron Gordon ontem, 5 bolas de 3 convertidas. Jogou demais. Christian Brown jogou bem, meteu ali um pôster absurdo em cima do Gobert. Ele teve a ajuda dos outros titulares. O problema, e esse que tem sido o grande problema do Denver na temporada, foi o banco. De novo, o banco foi insalubre, e ontem ainda teve o agravante da saída do Jamal Murray. O Jamal Murray, ele saiu durante o jogo, ele entrou ali no protocolo de concussão, e aí o Denver foi obrigado a terminar o jogo sem o Jamal Murray e com o Russell Westbrook no lugar. E assim, mano, eu amo o Russell Westbrook, tá? Eu, como torcedor do Thunder, tenho o Russell Westbrook como o maior ídolo do meu time. Eu amo. Se eu vejo o Russell Westbrook na minha frente, eu começo a chorar. Porque ele é meu ídolo, cara. Eu comecei a torcer pro Thunder por conta dele. Então eu amo o Westbrook. Só que a verdade tem que ser dita. Hoje, o Russell Westbrook, ele é um fator extremamente negativo no time. O Russell Westbrook, ele não consegue contribuir em absolutamente nada. Não ajuda no ataque, porque ele não pontua, não acerta um arremesso. E na defesa, onde era esperado que ele tivesse uma contribuição relevante, ele não tá aparecendo também. Sim, de vez em quando ele tem ali um ou outro flash, uma ou outra boa posse defensiva, mas não é consistente. E ele é o principal nome desse banco. E se ele tá mal assim, imagina o resto. Pô, o Julian Stroughter, eu falei ontem no pós-jogo, o Julian Stroughter só joga em Summer League pré-temporada. Temporada regular, o Julian Stroughter não joga. O Hunter Tyson, pô, pelo amor de Deus, da onde que saiu esse cara? Onde que o Denver arrumou esse maluco? Peyton Watson estagnou. Na verdade, ele decaiu, porque ele vinha numa crescente boa temporada passada e parou a evolução. Aí você tem quem mais? O Dario Saric, que, coitado, ele nem tem como criticar muito porque ele quase não joga. O Michael Malone quase não põe o Saric em quadra porque ele quase não tira o Jokic de quadra, porque ele não pode tirar o Jokic. Se ele tira o Jokic, o time desanda. Ontem desandou um pouquinho menos porque os outros titulares ajudaram. Mas ainda assim não dá pro Jokic ficar 3, 4 minutos direto no banco. Não dá. E aí, consequentemente, o Dario Saric, que é o reserva do Jokic, ele não tá jogando muito. Mas quando ele entra, ele também não faz nada. E aí, quem mais tem ali? Você tem o Zeke Nnaji, você tem DeAndre Jordan. Sabe, é um banco horroroso. Horroroso. O Denver provavelmente tem o pior banco da NBA. Provavelmente é o pior banco da NBA, cara. E aí, de novo, ontem faltou banco. Faltou peças à disposição para o Michael Malone mudar a situação do jogo. E se faltou isso pro Denver, sobrou em Minnesota. Porque, beleza, o Anthony Edwards foi absurdo que o Anthony Edwards jogou ontem. Foi uma sacanagem. 29 pontos, 7 bolas de 3, decisivo no final do jogo com 5 pontos fantásticos no clutch, 2 cestas cruciais. Anthony Edwards jogou muito. Só que o coletivo do Minnesota foi o que fez a diferença. Foi a ótima entrada do Alexander Walker no final do jogo, entregando ali uma defesa de elite. Né, o Denver, nos últimos 3 minutos ali do jogo, quase não pontuou. Muito por conta do Alexander Walker. E foi um ajuste que o Chris Finch fez. Tirou o McDaniels, botou o Alexander Walker e conseguiu fechar o jogo de forma espetacular. No momento onde o Denver estava melhor, porque o Denver teve momentos de dominância no jogo. O Denver, nos primeiros 6 minutos do quarto período, estava bem melhor do que o Minnesota. Estava bem melhor.
E aí o Chris Finch foi lá, olhou pro banco, mudou e o time fechou o jogo de forma brilhante. Então teve ali o Alexander Walker, teve o Donte DiVincenzo tendo um impacto enorme durante toda a partida, teve o Naz Reid entregando 3 blocos, 16 pontos, se não me engano. E teve o resto do time titular. Rudy Gobert, apesar de ter tomado o pôster do Christian Brown, no final do jogo o Gobert foi gigantesco na defesa. Ele entregou 2 defesas no final do jogo, uma em cima do Christian Brown e outra em cima do Jokic no final, e foram decisivas. Julius Randle entregou mais um jogo muito bom no lado ofensivo. Na defesa não foi lá essas coisas, mas no ataque ele entregou. Então, se faltou opções, se faltou profundidade pro Denver, sobrou em Minnesota. E aí venceu o melhor time. Mesmo com o Denver tendo o melhor jogador do confronto. Porque o Jokic é um gênio. Sim, o Jokic é uma coisa realmente bizarra, o que esse cara joga. A leitura de quadra dele é uma coisa inacreditável. Ontem, cara, se você pegar o tape do jogo e só ficar olhando o Jokic, mano, é uma aula. As leituras ofensivas dele, a forma como ele lê o ataque adversário também, como ele antecipa as jogadas do adversário. Pô, tá viralizando aí um lance de ontem, vou até pegar aqui pra vocês, porque vale muito a pena mostrar. Ó, aqui ó. Deixa eu diminuir minha tela. Tá viralizando isso aqui ontem, cara, que na entrevista pós-jogo, ali no vestiário, o Anthony Edwards e o Gobert, eles ficaram falando sobre como que o Jokic adivinhou uma jogada deles. Uma jogada que o Minnesota nunca tinha feito e que, assim, não tinha como o Jokic saber. Só que de alguma forma ele antecipou a jogada. Vou até passar aqui o vídeo pra vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Ó. Okay, she knew the play, but we didn't say anything. You knew the play better than us. Which play was coming on the timeout. Also, you knew the play. I think you knew the play better than us. Which play? Right after the timeout, me and Rudy lined up. This motherfucker say, "Hey, he's good." Me and Rudy looked at each other and said, "What the fuck do we know?" Because nobody said what we We didn't say nothing. But I don't know. That nigga cheating, bro. Cara, isso é muito louco, mano. O Jokic, ele simplesmente ele adivinhou uma jogada que não tinha como ele saber. E aí, ó, aqui o Coast to Coast, né, que fez essa postagem, eles até pegaram aqui a jogada. A jogada foi essa aqui, ó. Quarto período. Ó. Aqui, ó. Jogada entre Edwards e Gobert. Ó, aqui, ó, eles vão até explicar aqui, ó. O Edwards achou que o Jokic ia fazer blitz na defesa, né, que ia dobrar em cima dele, e aí ia liberar a janela de passe pro Gobert. Só que o Jokic, ele já havia lido a jogada, ele não caiu na isca, ficou na cobertura, e a jogada foi totalmente quebrada. Ó. Ó. Ele fica, ó, ele não vai pra blitz, e a jogada é quebrada. E aí eu peguei aqui, assim, coisa de gênio, né? E aí eu peguei aqui, ó, o momento onde o Edwards e o Gobert, eles viram o Jokic cantando a jogada pro Denver. Aqui. It was in the fourth, nigga. It was. Ó a cara do Anthony Edwards, ó. O Jokic, ó, ele fala, ó. Ele lê a jogada. Ele explicando o que eles vão fazer. O Jokic, ele tá explicando qual vai ser a jogada que os dois vão fazer. Sendo que eles não haviam conversado sobre a jogada. E era uma jogada nova. E o Jokic, ó, dissecando a jogada. O Gobert olhando pro Jokic. Cadê? Acho que tem aqui alguém até postou. Ah, não tá aqui. Mas, ó, deixa eu tentar pegar o frame da cara do Anthony Edwards. A cara do Anthony Edwards quando ele vê o Jokic cantando a jogada, pô.
Ó, a cara dele olhando pro Jokic. Do tipo, como que esse filho da puta adivinhou a jogada? Ó. Não, e aí a cabeça dos dois deve ter ido pro caralho. Do tipo, e aí, mano, a gente faz a mesma jogada? Cara, surreal, mano. É surreal. O Jokic é um gênio. É um gênio. Ele é um gênio. Um gênio da bola. É um gênio da bola. Por isso que E aí eu falo que ele é o dono de um dos maiores QIs de basquete da história. Vem gente falando que eu sou fanboy. Pô, aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Então, assim, o cara é um gênio. Só que nem mesmo os gênios conseguem ganhar sozinho. E ontem, mesmo ele tendo a ajuda do time titular, faltou a ajuda do banco. Faltou opções pro banco. E aí, Denver perdeu, volta a ter campanha negativa. E o Minnesota vence aí mais um grande jogo que o Minnesota ganha, né? Mais um grande jogo que o Minnesota ganha. Vitória muito importante. E aí, pra gente encerrar aqui o bloco do resumo da rodada, falar sobre mais um time que era pra ter vencido fácil, mas acabou se complicando no momento do jogo, mas no fim fechou o jogo sem muitas dificuldades, que foi, no caso, né, o meu, o seu, o nosso Tandão Galáctico. E aí não tem como. Vitória do Tandão, eu tenho que chamar ele. Tem jeito. Raios e trovões! Tem como, irmão. Raios e trovões, né? O Tandão, mesmo sofrendo ali no segundo quarto, mesmo tomando um sustinho ali no segundo quarto, o Thunder conseguiu vencer o Blazers por 137-114. Foi um jogo que acabou se tornando um pouco mais complicado pro Thunder. Primeiro, e aí não tem como passar pano, por uma desatenção. Pô, você tomar 44 pontos do Blazers num quarto, mano, você tá maluco. Você tá em Nárnia, sua cabeça tá não viajando. Então, por desatenção, mas também por conta ali dos problemas de faltas do Chet Holmgren, né? O Chet ontem quase não jogou, velho. O Chet, ele jogou só 18 minutos. Só 18 minutos. Cometeu 4 faltas, teve muitos problemas de faltas. E isso acabou prejudicando o Thunder. Só que o Thunder, por ter uma profundidade de elenco, né, que poucos times têm, o Thunder conseguiu achar soluções, né? O Daigeno usou lineups mais baixas e conseguiu reverter a situação, né? Depois ali do segundo quarto ruim, o Thunder fez um terceiro quarto monstruoso, meteu 38-17 na parcial, e no quarto período o time só administrou e garantiu mais uma vitória, a quinta vitória seguida do Thunder na temporada. O Thunder abre a temporada 5-0, e aí tem um detalhe. Na última vez que o Thunder começou a temporada 5-0, o Galáctico chegou nas finais, né? O Galáctico chegou nas finais. Vai chegar de novo? Não sei. Mas se o torcedor do Thunder quiser se apegar nisso aí, dá pra se apegar, porque na última vez que o Thunder começou a temporada assim, bateu o final. Enfim. Vitória importante, mais um jogo muito bom do Shai, 30 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, eficiência lá em cima. Jalen Williams jogou muito bem também, foram 22 pontos pra ele. E interessante ver o Thunder conseguindo, né, sair conseguiu sair desse segundo quarto horrível para um terceiro quarto espetacular, né? O Thunder viu que tava com problemas, viu que tava um pouco desatento, o Daigeno chamou a atenção dos caras, e aí na volta do intervalo eles, né, voltaram a jogar do jeito que sabem, né? Então foi legal ver como que o Thunder não ficou muito tempo, né, nesse momento de realmente desatenção, né? Porque muitos times, por exemplo, o Celtics ontem ficou ali desatento o jogo inteiro. O jogo inteiro, né? O Thunder não. O Thunder
Teve ali um momento de desatenção, Daigeno foi lá, chamou a atenção dos caras no intervalo, e aí o Thunder fez o que fez no segundo tempo. Resolveu a parada sem muitas dificuldades no segundo tempo. Então, foi legal ver o Thunder conseguindo tomar esse choque aí, né? E fechar o jogo da forma como deveria mesmo, sem o Chet podendo jogar ali por muito tempo por conta da questão das faltas. Enfim, boa vitória do Thunder, vitória protocolar 5-0, Blazers, campanha 2-4, tá bom? Enfim, então, esses foram os jogos de ontem, 9 jogos, como eu disse. Sim, a maioria dos favoritos ganharam ontem, alguns com mais dificuldades do que deveriam, mas a maioria não tivemos muitas zebras ontem não. Ó, o Pelicans foi uma surpresa, mas o resto aí dos jogos deu a lógica, né? Acabou dando a lógica. Algumas zebras fizeram ali, tipo, a zebra deu uma apontadinha, mas não chegou a passear, né? Então, rodada tranquila, rodada mais protocolar ontem, né? Bom, vamos agora, pessoal, para o nosso bloco de notícias, né? Porque temos muitas coisas para comentar no bloco de notícias de hoje, hein? Vamos lá. Muito bem, então, pessoal. Vamos aqui, então, comentar sobre as principais notícias que saíram aí nas últimas horas. E para começar, vamos aqui de rumorzinho. Vamos aqui de rumorzinho envolvendo Jimmy Butler e Golden State Warriors. Rapaz, essa novelinha aí segue ganhando novos capítulos. Ontem o Sam Amick, ele reportou o seguinte, né, que o Golden State Warriors segue monitorando a situação do Jimmy Butler no Miami Heat, e caso uma separação ocorra na Flórida, o Warriors estará entre os interessados. E aí ele fala que o Warriors está mais disposto do que nunca a trocar Jonathan Kuminga. Então, teve aí esse report sendo feito ontem. O Sam Amick é uma fonte que eu julgo como confiável. O Sam Amick, ele costuma acertar bastante nas coisas que ele fala. Então, se ele tá falando que o Warriors tá disposto a trocar o Kuminga e que tá monitorando a situação do Jimmy Butler, eu realmente acredito. E aí, olhando para as coisas, olhando para o jeito que estão as coisas lá em Miami, sei lá, eu já não acho mais tão impossível o Butler ser trocado, porque eu sempre bati muito nessa tecla, né, quando eu falei sobre Jimmy Butler e a possível saída dele. Eu sempre bati muito na tecla de que eu não via ele, de fato, sendo trocado. Só que esse começo de temporada dele, essa falta de... Cara, essa falta de vontade dele de jogar... Mano, sinceramente, eu não sei se o Pat Riley vai aceitar isso, mano. Porque a grande crítica do Pat Riley naquela coletiva que repercutiu pra caramba e tudo, foi exatamente sobre a falta de compromisso do Jimmy Butler durante a temporada regular. E aí começa a temporada regular e o Jimmy Butler segue jogando meio que no foda-se na regular. Sabe? Então, eu sinceramente, eu não duvido mais de chegar ali na trade deadline e o Pat Riley dar um basta nisso e botar o Butler no mercado. Sinceramente, mano. Porque mesmo ele tendo muito crédito com a franquia, por tudo que ele fez, por todos os serviços prestados por ele até então, chega uma hora que a paciência acaba, mano. Eu até cheguei a comentar acho que foi no último Switch TV Show, que olhando pro comportamento da torcida do Heat no Twitter, você vê uma grande parte da torcida tipo, de saco cheio já do Butler. De saco cheio, mano. Então,
eu realmente eu não duvido mais dele ser colocado no mercado. E aí, o Golden State estaria interessado, segundo Sam Amick. E aí, essa disposição aí do Warriors de trocar o Jonathan Kuminga pode fazer o negócio acontecer. Pode fazer o negócio acontecer. Só que eu acho que pro Miami aceitar um pacote do Warriors tendo o Kuminga como o grande atrativo, o Kuminga vai precisar se valorizar até fevereiro, mano. Porque do jeito que o Kuminga tá jogando, cara, o Kuminga voltou a ser banco. Então, assim, eu não acho que o Heat, do jeito que o Kuminga tá jogando hoje, eu não acho que o Heat aceitaria trocar o Butler por um pacote que tenha o Kuminga como grande atrativo. Agora, se é um pacote com Kuminga, Podziemski, pick de draft, aí eu acho que o Heat pode até pensar. Mas se o único grande atrativo for realmente o Kuminga, eu não sei se o Heat aceita, porque outros times vão aparecer. Outros times vão ir atrás. Tem sido falado bastante sobre Houston, e Houston pode estar interessado, e Houston, se tem uma coisa que Houston tem de sobra para oferecer, são jovens. Jogadores jovens. Então, tem Houston na brincadeira. Eu acho que com o Butler no mercado, eu não duvido do Brooklyn ir atrás dele. Eu não duvido do Brooklyn ir atrás dele. Sinceramente, não duvido. Outros times. Denver não faz muito perfil, mas deveria. Eu não sei se o Denver ia conseguir, né? Mas Denver deveria ir atrás de alguém na trade deadline, mas eu acho que não vai. E trocar pelo Butler não faz muito perfil realmente do Denver. Um comeback pra Chicago, será? Mas Chicago, acho que o Chicago tá fechado com a reconstrução. Não sei se o Chicago iria atrás do Butler, não. Mas teria ativos pra isso, né? Lavine, tem escolha de draft. Quem mais? Indiana, será? Não sei se Indiana iria atrás. Celtics, não vejo o Celtics fazer um movimento desse. Knicks eu acho que não vai também. Philadelphia acho que já gastou as fichas ali no Paul George. Cara, o Clippers eu acho que pode ir atrás, viu? O Clippers eu acho que pode ir atrás. Teria ativos pra isso? Tem o que? Um Terce Man? Escolha de draft não tem, né? Escolha de draft tá com o Thunder. Só se... o Kawhi ali na brincadeira, né? Tem um Kawhi na brincadeira. O Clippers é um time pra ficar de olho. O Clippers é um time pra ficar de olho. O Lakers é um time pra ficar de olho. Enfim, eu acho que vão aparecer times com mais ativos do que, né, o Golden State se o Warriors só quiser mesmo abrir mão do Kuminga. Agora, se estiver disposto a abrir mão do Kuminga, de um Podziemski, de um Jackson Davis, de um Muri, e aí eu acho que o Wiggins também teria que rodar por conta de salário, aí eu acho que beleza. Mas aí vem a pergunta, e aí eu quero que o torcedor do Warriors me responda. Vale a pena hoje pro Warriors abrir mão desses caras pra ter o Jimmy Butler? Vale a pena pro Warriors abrir mão dessa profundidade de elenco que tá sendo tão, né, sendo tão boa, tá fazendo tanta diferença? Vale a pena abrir mão dessa profundidade de elenco pra pegar um Jimmy Butler que tem que renovar contrato e que a gente sabe que é um cara que não costuma dar muito a vida em temporada regular e que tem histórico de lesão? Você, torcedor do Warriors, gostaria de ver isso acontecendo? Eu, se fosse o Warriors, não iria atrás do Butler. Se eu fosse o Warriors, eu segurava os ativos pra ano que vem,
Porque pode ser que ano que vem um tal de Giannis Antetokounmpo fique livre no mercado. Não livre no mercado, mas ele vá pro mercado, que ele force uma ida pro mercado. Existe esse mundo. Então, se eu sou o Warriors, seguro o Kuminga, seguro o Podziemski, seguro o Muri, seguro a escolha de draft, seguro tudo isso para ano que vem. E aí eu vou atrás de um Giannis Antetokounmpo. Eu não gastaria no Butler. Por todas essas questões. É um cara que tem que renovar contrato. É um cara que tem as questões das lesões. A questão da falta de vontade de jogar em temporada regular. Tem todas essas questões. Eu não iria atrás. Mas quero saber de você, torcedor do Warriors. Comenta aí o que você faria. E segundo o Sam Amick, o Warriors está monitorando a situação do Butler. Vamos ver se isso aí vai pra frente. E só rapidinho sobre essa disponibilidade aí do Warriors de trocar o Kuminga. Tem total a ver com a pedida dele para renovar, né? Foi falado que o Warriors chegou a oferecer 30 bilhões de dólares por ano pro Kuminga. E ele não aceitou porque queria 35. Aí, meu amigo, até eu, que defendi a renovação dele, que defendi que o Warriors deveria ter renovado com ele, aí até eu não consigo mais defender. Porque 30 milha por ano, pra mim, era o valor justo. Agora, pedir 35 por ano, aí forçou um pouquinho a barra. Aí o Kuminga também esticou a corda. Então, essa disponibilidade do Warriors agora de trocar o Kuminga vai muito nessa questão da alta pedida dele para renovar. Aí ele foi com muita sede ao bote. 30, 32 por ano, eu até renovaria pelo potencial do Kuminga e por ele ser um ativo valioso no mercado. Mas 35 por ano, aí ele esticou demais a corda. Enfim. E aí, o Warriors tá topando trocar ele agora, né? Mais do que nunca, né? Por conta dessa questão. Enfim, vamos ver se isso vira alguma coisa, se isso passa dos rumores. Seguindo. Vamos aqui, né? Meus amigos. O homem hablou. Joel Embiid, que ainda não estreou na temporada, ele cedeu uma entrevista ontem, onde ele abriu seu coração. O Embiid, ele tem sofrido muitas críticas, né, por não estar jogando, né, aquela notícia que saiu de que ele provavelmente não vai jogar mais back-to-backs. Ele mesmo falou, né, que ele acha que não vai jogar mais back-to-backs durante todo o resto da carreira dele. Isso acabou desencadeando muitas críticas, muita gente da mídia mesmo bateu e está batendo no Joel Embiid, falando que é meio que frescura do Embiid, fazendo corpo mole, não quer jogar, tá querendo jogar só em playoff, não tá fazendo jus ao dinheiro que ele ganha. O Charles Barkley bateu muito nessa tecla, né? De que, o cara ganha milhões pra jogar basquete e ele não quer jogar, né? Então, o Embiid, ele tá sofrendo muitas críticas em relação a isso. E aí, ontem, parece que, chegou no limite e ele deu uma desabafada e aí ele soltou algumas aspas fortes que estão dando uma bela de uma repercutida, né? E aí eu vou passar aqui a fala do Embiid e depois eu comento. Fica aí o crédito para a página NBA Legendada por ter legendado aqui a fala dele. Ó o que ele falou. From what I can tell you, I came back early with the risk of losing my vision. Had broken fingers. I still came back. See people saying he doesn't want to play. I've done way too much, for this city, and putting myself at risk, for people to be saying that. So I do think it's bullshit. I've done way too much for this fucking city to be treated like this. So
done way too fucking much. But like I said, I wish I was as lucky as other ones, but that doesn't mean that I'm not trying and I'm not doing whatever it takes to be out there, which I'm gonna be here pretty soon. É. Olha, toma ad, hein? Toma ad. É, meu amigo. Já fiz muito por essa porra de cidade pra ser tratado assim. Essa aspa é muito forte. É muito forte. E assim, eu entendo o lado do Embiid. Realmente deve ser um saco você ficar ouvindo a galera falando que você não quer jogar, que você tá fazendo corpo mole. Eu entendo que deve ser muito chato ficar ouvindo isso. E de fato, o Embiid, ele fez alguns sacrifícios pelos Sixers. Cara, aquele jogo onde ele... né, aquela série, né? Onde ele jogou pô, com o olho... Cara, o olho dele não fechava, mano. Ele fala, né? Pô, eu quase perdi a visão. Não sei se era pra isso tudo, mas... de fato, ele jogou no sacrifício ali. Todo ferrado, todo chumbado. O Embiid sempre joga machucado. Isso é um negócio que não dá pra falar dele. Ele tenta ao máximo. Ele tenta ao máximo. Tá com o joelho bichado, ele joga. Ele vai pro jogo, tá... Pô, se precisar botar máscara, ele põe máscara. O Embiid, ele se sacrifica. Isso é verdade. Nesse ponto, ele tá coberto de razão. Ele já fez sacrifícios. Só que... uma coisa não anula a outra. Por exemplo, não é porque ele já jogou machucado, não é porque ele... já fez sacrifícios, que ele tá imune a críticas. Entendeu? Tipo, óbvio que eu entendo o lado dele, mas, mano, você tá na NBA, bichão. E você é o franchise player de uma franquia que tem uma das torcidas mais apaixonadas da liga. A torcida do Sixers é biluteteia pelo time. É Johnson's Baby das ideias pelo time. Então, se você não tá jogando e se sai notícias de que você talvez esteja apto a jogar, só que por decisões de bastidores você não tá jogando, é óbvio que a galera vai em cima. É óbvio que a torcida principalmente vai cobrar. É óbvio. Até porque... batendo nesse ponto de já fiz muito por essa porra de cidade, ele se sacrificou sim, jogou no sacrifício em vários momentos sim, mas vamos falar a verdade? Ele nunca levou esse time pra onde a torcida achou que e esperava que ele conseguisse levar. Ele nunca chegou na final de conferência, gente. Ele nunca chegou na final de conferência com esse time. E ele já teve ótimos times. Não é que só agora ele tem um puto elenco ao redor dele. Ele já teve grandes elencos. E não conseguiu chegar. Então, assim... o salvo-conduto do Embiid não é essas coisas. Não é como se ele já tivesse sido campeão. Se ele já tivesse dado um título pro time. Não. Não. O The Process, até o momento... não deu resultado nenhum pro Sixers. Não deu resultado nenhum pro Sixers. Então, eu entendo a reclamação dele, eu entendo o desabafo dele. Realmente deve ser um saco ouvir as coisas que ele tá ouvindo. Mas ele tem que entender também o lugar onde ele tá. E ele tem que entender também que a visão geral das pessoas em relação à carreira dele... é de que ele não chegou onde ele deveria ter chegado. Que ele conquistou muito menos do que ele deveria ter conquistado pelo talento que ele tem e pelos companheiros de time que ele já teve. Vamos lembrar, gente, que o Embiid já teve Jimmy Butler como companheiro de time. Ele já teve o Tobias Harris na fase boa. Ele já teve Ben Simmons, quando o Ben Simmons jogava bola. James Harden. Então, você vai falar que ele nunca teve companheiro de equipe de alto nível? Ele teve.
Talvez o Tobias eu tenha dado uma forçada. Mas o Tobias, nos primeiros 2 anos dele no Sixers, o Tobias jogou bola, pô. O Tobias jogou bola. Pô, vou até puxar aqui os números. E olha que eu não sou fã do Tobias, né? Vocês sabem, mas... Ó. Aqui, ó. Pô, você tá maluco, ó. O Tobias, primeiro ano dele no Sixers, 18 pontos de média. Nisso que ele começou a temporada no Clippers, metendo 20,9 no Clippers. Aí depois, no segundo ano, o Tobias meteu 19,6. No terceiro ano, ele meteu 19,5. E aí até teve a parada do Tobias over me. Mas assim, independente se o Tobias foi ou não um bom companheiro de time, ele teve Butler, teve Harden, teve Ben Simmons. E não conseguiu chegar na final de conferência. Então ele tem que ter essa noção também, mano. As críticas, elas vão vir. E enquanto você não estiver em quadra, assim, não tem o que fazer. Sabe onde que o Embiid deveria responder? Em quadra. Jogando. Joga. Entendeu? É em quadra onde essas respostas têm que ser dadas. Não é... É importante ele falar, eu acho que ele precisava desabafar, claramente era algo que ele tava precisando falar, mas, mano, fala em quadra. Vai pro jogo. Entendeu? Enfim. Esse é meu ponto de vista sobre esse desabafo do Embiid. Eu entendo o desabafo, mas eu também entendo a torcida e entendo as pessoas que estão criticando ele. Eu entendo. Consigo entender os dois lados. Enfim. Vamos ver quando que ele volta a jogar, né? O Embiid ainda não tem previsão de retorno. Ele não joga hoje, né? O que parece. Então vamos ver. E vamos ver se quando ele voltar a jogar, se ele vai conseguir fazer ainda mais por essa porra de cidade. Pô, essa aspa é muito forte, né? Já fiz muito por essa porra de cidade. Que isso, Embiid? Que isso? Que palavreado, Embiid? Que palavreado? Tô brincando. Diz um dos youtubers de basquete que mais fala palavrão no YouTube, né? Brincadeira. Mas, enfim, eu entendo a crítica e eu entendo o desabafo do Embiid. Mas eu acho que o Embiid ele precisa entender que ele tem sim que se provar. Ele ainda tem sim que se provar, que ele não provou nada ainda. Ganhou o MVP? Beleza. Ok, parabéns. Mas, e pelo time? O que você deu pro time até hoje? Cadê? Taça. Tem taça? Se não tem taça, meu parceiro, você vai ser cobrado. Ainda mais jogando no Sixers. Enfim. Pra encerrar aqui o bloco de notícias, gente, falar sobre mais um... Nem é rumor, né? Mas sobre algo que de fato chegou a acontecer, que foi aí conversas entre Denver e Paul George, cara. Exatamente. O Denver que tá aí sofrendo com essa falta de profundidade de elenco. Segundo informações, o Denver quase conseguiu uma troca pelo Paul George, ó. Vamos aqui entender essa história. Matéria aqui do Jumper Brasil, matéria publicada hoje. Ó, de acordo com Ramona Shelburne da ESPN, o Denver Nuggets foi um dos times que se interessou por Paul George durante a agência livre e cogitou envolver Michael Porter Jr. em troca, sem grande espaço salarial nos últimos anos e perdendo jogadores importantes desde que foi campeão em 22-23. A franquia observou a possibilidade de obter o astro, mas alguns pedidos do Los Angeles Clippers não fizeram com que a conversa avançasse. Aí, deixa eu ver se tem a aspa da Ramona. Aqui, ó. Denver iniciou conversas com o Clippers para entender a situação de Paul George, mas as negociações nunca aumentaram porque a franquia se recusou a envolver Christian Brown, Peyton Watson ou Julian Stroughter nas conversas. O Clippers não estava interessado em receber apenas os salários de Michael Porter Jr. e Zeke Nnaji, que também comprometeriam a folha do time para os próximos anos, explicou Ramona Shelburne. Então, as franquias chegaram a conversar, pelo que diz a Ramona, que é uma fonte que eu confio muito. Ramona, ela é puta profissional, a Ramona.
Então as franquias chegaram a conversar, só que o Denver pulou fora da negociação quando o Clippers pediu Christian Brown, Peyton Watson e Julian Stroughter. Não sei se o Clippers pediu os 3 ou se pediu um dos 3. Mas o Denver não queria abrir mão de nenhum dos 3, além de Michael Porter e Zeke Nnaji. Assim, cara, Pô, mano. Pô, assim, é foda falar isso, porque é muito engenheiro de obra pronta. Porque aí eu tenho algo pra analisar que a diretoria do Denver, na época, não teve, né? Que é o início de temporada dos 3. Mas hoje, vendo que o Peyton Watson e o Julian Stroughter não estão jogando, e vendo as oscilações do Michael Porter Jr., pô, é foda o Denver não ter avançado aí nas negociações pelo Paul George. Beleza que o Paul George também não tá jogando. Tem esse ponto também. Se é pra ser engenheiro de obra pronta, vamos ser engenheiro de obra pronta de verdade. O Paul George também não tá jogando. Não tá jogando. Mas assim, vamos supor que o Denver topasse, pô, beleza, Clippers, eu troco Michael Porter, eu troco o Zeke Nnaji, eu troco o Christian Brown, vai. Eu troco o Christian Brown, vocês me mandam o Paul George? Mandamos, show. Vamos imaginar que o Paul George tivesse ido pro Denver, que ele não tivesse machucado na pré-temporada e que ele tivesse jogando. O quão melhor vocês acham que o Denver estaria tendo ali um Paul George pra ajudar o Jokic? Eu acho que ia estar bem melhor. Eu acho que ia estar bem melhor, porque o que mais falta nesse time do Denver hoje, para além de um banco mais qualificado, são jogadores capazes de criar os seus próprios arremessos, né? São os famosos shot creators. O Denver não tem esse tipo de jogador além do Jamal Murray. Então, ter um Paul George ali no time iria suprir essa necessidade por shot creators e ainda ia ganhar um defensor de elite. Um defensor de perímetro que poderia fazer a mesma função que o KCP fazia na defesa. Eu acho que o KCP e o Paul George, na parte defensiva, pra mim o Paul George não deve em nada pro KCP. Inclusive, talvez o Paul George seja até melhor do que o KCP na defesa. Então, olhando pro cenário hoje, imaginar que o Denver teve a chance de pegar o Paul George e não pegou porque não queria abrir mão de Christian Brown, Peyton Watson ou do Julius Stroughter, é doideira. É doideira. É realmente doideira. Mas, ao mesmo tempo, e agora tentando me colocar no lugar da diretoria, cara, o Christian Brown e o Peyton Watson principalmente, eles vinham de uma crescente. Eles evoluíram bem temporada passada. E aí, com a saída do KCP e a já anterior saída do Bruce Brown, era esperado que os dois fossem os substitutos dos dois, né? Que os dois, Christian Brown e Peyton Watson, fossem os substitutos dos dois, KCP e Bruce Brown. Então, eu consigo entender, na época, quando as conversas aconteceram, eu consigo entender a diretoria do Denver não querendo abrir mão dos dois. Mas é aquilo, mano. Hoje é foda, cara. Hoje, esse Denver com Paul George estaria numa situação bem melhor. Enfim. Fica aí, né, então, a lamentação pro torcedor do Denver, que não tem o Paul George e que tá vendo um time sofrendo muito pela exatamente falta de opções. Pela exata, né, falta de opções. Enfim. Você, torcedor do Denver, você teria feito a troca? Você teria gostado da troca? Manda aí nos comentários que eu quero saber, tá? Enfim, essas eram as notícias que eu queria comentar no episódio de hoje. Acho que era só isso mesmo. Deixa eu só ver se saiu mais alguma coisa. Aí eu já aproveito o embalo e já comento agora.
Deixa eu ver... Não saiu mais nada. Então, é isso. Bloco de notícias encerrado. Vamos então para a nossa despedida. Muito bem então, pessoal. Muito obrigado pela audiência em mais uma edição do Switch TV Show. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se gostou, deixa o like, comenta, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio novo do Switch TV Show e também para não perder nenhum conteúdo novo que sai aqui, né? Porque o Switch TV BR é um grande hub de conteúdo sobre NBA, né? Aqui é conteúdo toda hora, conteúdos variados, conteúdos diversos. Então, se você não quiser perder nada que sai aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação, porque aí você fica por dentro de tudo. Se você não tem o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, e quer ter para assistir todos os jogos da liga, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, que vai te oferecer a plataforma com desconto e com 7 dias grátis de teste, cara. Então aproveita, garanta já o League Pass, usa o link, e aí você tem todos esses benefícios e de quebra ainda ajuda o canal. Olha que coisa maravilhosa. 7 dias grátis de League Pass, desconto e ainda ajuda o canal. Pô, tem coisa melhor? Não tem coisa melhor. Então aproveita, usa aí o link. E é isso, né, gente? Nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. Amanhã, domingo, teremos mais uma edição do Switch TV Show. Então te espero e grande abraço. Até a próxima. Tchau.